Então vamos lá, capítulo 8, no santuário da alma. Então, aqui no comecinho eles saem lá daquele atendimento anterior, né, daquele... O paralítico, né? Aquela criança lá toda complicada lá, né? E aí eles vão num outro atendimento. Aí eles colocam assim, né, Caldeirado, não é caso tão grave quanto aquele do paralítico que visitamos. Trata-se, a bem dizer, da questão quase vencida. Há muito tempo assisto Marcelo com fluidos reconfortantes, e a sua situação é de triunfo integral. Então parece que é uma situação meio parecida, né? E vamos assim, resgate de coisas do passado, né, que fez de errado. Exatamente. Mas no caso desse Marcelo, pelo menos a condição dele de encarnado não é tão complicada, né, como da criança. Há muito tempo que eu não vi essa palavra, destrambelho. Minha mãe falava isso direto. Você é um destrambelhado. Destrambelhado. Aí, ó, destrambelho. Esse é um destrambelhado. Você é destrambelhado. Aquele cara que é, assim, como se diz? Geralmente o destrambelhado, ele provoca muito acidente, né? Um cara que não é... É um elefante dentro de uma casa que vende cristais. Isso. Imagina o que acontece, né? Então, aquele destrambelhado... Né? Menino, você já quebrou isso aí, não sei o que, por aí. Adolescente em fase de crescimento, já viu? Esbarra em tudo. Tem pressa pra tudo, né? Aí se arrebentando tudo. É, isso mesmo. Vimos ontem um caso de destrambelho total dos elementos perispiríticos, com a consequente desagregação do sistema nervoso e doloroso quadro que só o tempo corrigirá. A gente vai ver mais para frente aqui que o rapaz, ele próprio acabava sofrendo pelo desequilíbrio psíquico dele, né? Aí vamos iniciando aí a primeira questão, né? A família é uma reunião espiritual no tempo, e por isso mesmo o lar é um santuário. Comente. Acho que estava no final aí da página seguinte, né? A família é uma reunião espiritual no tempo e por isso mesmo o lar é um santuário. Muitas vezes, principalmente na Terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza e suas probabilidades de elevação, consagrando-se intimamente para a realização. Congregando-se intimamente para a realização do Espírito Eterno, são de se esperar maravilhosas edificações. Ou seja, então, acho que ele quer dizer que a família, quando se afasta, né, quando você perde muito a força, né, você deixa de ter aquele equilíbrio, você deixa de usar a sua casa. Na verdade não é a casa, casa é uma coisa e lar é outra, né? Você usar o seu lar, a sua casa como um lar, como um santuário, né? É o que ele fala aí, muita gente se afasta, né, para buscar novas coisas materiais, se afasta de verdade, né, e não volta mais nem para... É o caso de muito filho que vira as costas para os pais e... Porque ele coloca assim, o lar é um santuário. Muitas vezes, mormente na Terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Então, muitas vezes a gente vem com um propósito e a gente acaba, como a nossa natureza ainda é muito apegada à matéria, a gente acaba esquecendo, vamos dizer assim, né, esses propósitos mais elevados que nós tínhamos, e a gente acaba se refestelando na matéria, né? Então, a gente acaba
dando mais importância para a matéria do que realmente aquele propósito inicial. Uhum. Por isso que no próprio Livro dos Espíritos coloca que a maior prova é a riqueza, não é a pobreza, porque a riqueza te abre portas que você, muitas vezes, na pobreza, você não consegue. E aí você acaba indo, né, se você tiver uma natureza muito materializada ainda, você acaba indo por caminhos não muito bons, né? E a gente vê aí quantas famílias aí acabam se desfazendo por questões materiais, questão de herança, questão de picuinhas, né, de dinheiro, etc. E aí o que a gente tem que entender é assim, a família, ela, como ele coloca, que é uma reunião espiritual no tempo. Quando a gente nasce numa família, não é por acaso. Algum compromisso a gente tem com aquelas pessoas, né? Quem é mãe, quem é pai também, quem recebe os filhos também, são espíritos que têm algum compromisso ali. Que a gente não pode generalizar, né? Como às vezes, muitas vezes o pessoal coloca, familiar é tudo inimigo, não é assim. Podemos generalizar. Você tem, assim, compromisso com aquelas pessoas, mas não necessariamente toda a família são pessoas inimigas entre si. Muitas vezes o que existe é uma desarmonia, às vezes, entre um e outro componente daquela família. Eles estão reunidos na mesma família para tentar se harmonizar. Mas não são inimigos, né? Vamos generalizar. É muito fácil botar a culpa, né, nas coisas do plano. Hoje, que é 13 de maio, dia dos Pretos Velhos, eu recebi uma frase que eu achei legal, o Preto Velho falando: filho, nem tudo na vida é mandinga, é feitiço. Seu modo de agir e pensar também causa influência na sua vida. Para as coisas melhorarem, você aprenda essa lição. Tá aí, ó. Tudo você leva para o lado da mandinga, da macumba, do resgate, do não sei o quê. Muitas vezes não é uma atitude sua, né? Sim. E muitas vezes também o espírita tem muito essa mania de culpar o obsessor, né? É o obsessor que é o culpado da minha vida tá indo para baixo. Muitas vezes é você mesmo que tá levando sua vida para baixo. Não tem nada e você não tá fazendo nada, né? Ele tá levando e você tá deixando. E aí as pessoas sempre querem terceirizar, né? Então, no catolicismo, no protestantismo é o diabo. O diabo é sempre culpado da minha desgraça. Aí no espiritismo é o obsessor. Então a gente está sempre querendo terceirizar a responsabilidade para os outros. É verdade. É igual a história da mediunidade, né? Ontem eu vi tu falando que às vezes você está numa reunião, aí o cara senta na cadeira em cima da perna. Aí quando acaba, você tá bem, não, eu tô com minha perna dormente, acho que aconteceu alguma coisa. Sentou em cima da perna. Ou então a pessoa tá perto da janela, né? Aí tem aquele ventinho. Nossa, eu senti um negócio aqui na minha orelha. É o vento, fecha a janela ali. Então você começa a ficar meio píssico, né, com as coisas. Pô. Você tem que ter muita calma nessa hora. O aprender diferenciar aquilo que é realmente espiritual, aquilo que é puramente material. É um exercício, né? Não é muito fácil, mas é um exercício que a gente tem que ter, porque para você ser médium, por exemplo, você ser um médium intuitivo e passar uma mensagem, você tem que ter muito cuidado para saber realmente o que você está passando, senão você está falando coisa da sua cabeça. E aí você está falando bobagem. Tô sentindo um peso nas costas, experimente tirar a mochila e bota na cadeira. Agora ele falou que uma vez estava numa câmara de passe, aí chegou um espírito, deu uma mensagem: bom, gente, vamos encerrar os trabalhos. Aí um dos médicos falou assim: ei, você não vai deixar eu falar, não? Aí ele: tá bom, pode falar. Aí o cara deu uma mensagem lá, ele perguntou: vocês acham que aquele ali é um espírito de luz, né? O espírito de luz ia chegar e falar: você não vai deixar eu falar, não, pô? Pois é.
É o approach, né? A maneira como fala, enfim. Né? Você aprende isso só com a vivência, né? Você... Sim. Mas família é família, né? Família é família, cachorro, gato, galinha, como diz a letra lá do Titãs. Conviver com as diferenças. E é ruim, não, é difícil isso, né? Conviver com as diferenças. Sim. É fácil. Muitas vezes eu já escutei as pessoas falar, eu me dou melhor com os estranhos do que com a minha família, mas é justamente por isso que você está naquela família. Se fosse para viver... Eu não conheço ninguém. 100% tem problema na família. Não existe família perfeita. Porque você não veio aqui para ficar no bem bom, né? Esse é o ponto. Você é protótipo, você veio aqui para ser testado. Isso, esse é o ponto. Então, meu amigo, segura a onda. Se você não tem muita harmonia com seus familiares, é justamente por isso que você está ali, é para aprender a se harmonizar. Uhum. Acho que eu tenho uma frase muito legal. Eu tenho paciência, mas ela é assintomática. Paciência. Vamos lá. Aqui foi, na verdade, sim, uma introdução para o que ele depois vai explicar mais para frente, né? Ele já ia começar a explicar, né? Mas aí o dever chamou, né? Foi necessário dar essa introdução aí da questão familiar, né? Ele fala, compreendi que o instrutor estimaria prestar meus esclarecimentos, ampliando a santificante concepção da família. Contudo, o serviço urgente não nos permitia mais longa palestra. E o que vai acontecer é família, né? É o senhor, a senhora. Pai e mãe, né? Aqui. Trabalho de socorro a irmãos sofredores prosseguiu ativo em nosso lado. Terminado o concurso do trio familiar, que ele fala antes da pergunta, inclusive, né? Uhum. Admirando a harmonia daqueles três corações unidos nos mesmos nobres pensamentos e propósitos. Então ele fala. Terminado o concurso do trio familiar, com expressiva e comovedora oração, começou a retirada dos companheiros de nossa esfera, enquanto os amigos encarnados entravam em carinhosa conversação. O cavalheiro, com um sorriso feliz do trabalhador, que bem cumpriu o dever, dirigiu-se aos circunstantes em voz alta. Graças a Deus, tudo normal. Encarando o rapaz com imensa ternura paternal, indagou. E você, Marcelo, continua bem? Sem dúvida, respondeu o interpelado alegre. Estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados que venho colhendo em nossas reuniões das quintas-feiras. Tem voltado os ataques noturnos? Aí acho que já é a pergunta 2, né? Já é a pergunta 2, né? Pergunta 2. Como o Marcelo consegue medir sua evolução quanto aos ataques noturnos que sofre? Tem voltado os ataques noturnos? Não, daí ele diz não, né? Uhum. A porção é que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com as minhas próprias vontades no terreno das aplicações práticas das lições recebidas, sinto que passo cada vez melhor, que me reforço intimamente, recuperando a saúde perdida. Reconheço também que, designando-me as edificações espirituais... Desinteressando, né? Desinteressando-me da edificação espiritual, distraindo das minhas necessidades de elevação, volto às perturbações com intensidade. Essas fases nocivas, desperto a alta noite com os membros cansados e doloridos, e assaltando-me evidentes sinais de convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido. Ou seja, toda vez que ele deixa as atividades espirituais, ele sofre a influência dos perseguidores dele lá, né? Porque aqui... São que me esforço no conhecimento das verdades divinas, né? Então, está estudando.
aqui o que ele coloca é assim, ele provavelmente, para ter a reencarnação dele, ele se comprometeu em assim, recuperar, né, refazer as coisas que ele fez erradas no passado, trabalhando em prol do próximo, né? Então ele conseguia uma certa estabilidade nas convulsões que ele tinha, justamente estudando e trabalhando. Isso. E aí, quando ele se afastava, aí as convulsões acabavam voltando. Por quê? Porque o trabalho, com certeza, trazia algum benefício para ele. Esse benefício, que não necessariamente seria algo material, era algo psíquico mesmo. Vamos dizer assim, o fato dele estar estudando e trabalhando, ele conseguia uma estabilidade emocional que fazia com que ele também evitasse as convulsões, que a gente vai ver mais para frente. As convulsões dele não eram necessariamente problemas, não é um problema do físico, do corpo físico. Era mais espiritual do que corpo físico, né? Então ele precisava, né, desse trabalho, desse estudo, para ele poder se reequilibrar. Exato. Quando ele diz, me desinteressando da edificação espiritual, distraído em minha necessidade de elevação, volto às perturbações. Então ele precisava evoluir, né? Mas ele só podia evoluir se ele estudasse e trabalhasse para o próximo, né? Fora da caridade e na salvação, de novo. Porque ainda fala, nessas fases nocivas, desperto alta noite com os membros cansados e doloridos. E assaltam-me evidentes sinais das convulsões. Então ele deveria dormir, o próprio corpo físico deveria se convulsionar ali, e ele acabava voltando, né, ao corpo físico e numa situação aí de cansaço, né, alguma coisa assim. Não é no sono reparador, né? É como ele diz, longos momentos sem sentido. O cara devia ter um desmaio profundo, não era sono mais, né? Já tinha ultrapassado, que seria um sono restaurador, um sono sadio, né? Sim. Em função das convulsões, ele saía do ar. Aí vem a terceira questão: o que se faz necessário para que os passes sejam mais eficientes? Ele diz aqui, ó, o jovem sorriu a esta singela confissão filial e prosseguiu. Felizmente, porém, agora que me consagro zeloso e assíduo à tarefa espiritualizante, reconheço que os passes de mamãe são mais eficientes. Estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo em meu bem-estar. Então, ele fala que a boa vontade é fator decisivo, né? Mas eu acho que não é só boa vontade, né? Bom, se você pegar a boa vontade num universo muito grande, boa vontade no sentido de você ter tempo para estudar, ter tempo para se dedicar ao próximo, né? Ter boa vontade, ter disciplina para fazer isso, ele está se sentindo melhor à medida que ele leva isso em conta, né? Que ele faz realmente isso. Então, que é necessário para que os passos sejam mais eficientes, que você não perca o foco, né? Mas o ser humano é complicado, né? Você sabe o que tem que fazer e muitas vezes não faz. Não faz, esse é o ponto. Aqui eu lembro aquela passagem lá do Evangelho que a mulher que sofria de um fluxo constante, né? Ela sangrava constantemente. Ela encosta nas vestes de Jesus e ela é curada naquele instante. Então é um exemplo assim, que para você ser beneficiado pelo passe, você tem que estar receptivo. Sim. Senão, não adianta nada. Porque aqui, quando ele coloca assim, que os passes de mamãe são mais eficientes, não é que ela, como passista, era mais eficiente que os outros. Ele, né? É porque ele estava mais receptivo a receber o passe. Sim. Então,
eu observo que a boa vontade é fator decisivo no meu bem-estar. Sim. Porque não adianta, você pode pegar o passo, tomar quantos passos você quiser. Se você não tiver receptivo a isso, se não tiver de boa vontade em receber o passe, não vai adiantar nada. Uhum. Uma pessoa que vai lá, uma pessoa que é cético, acha que passe é tudo bobagem, vai tomar passe, não serve para nada. Tá só perdendo tempo lá. Tem. Porque ele não está receptivo. É uma sintonia, né? Tem que haver uma sintonia, né? Entre o médico que está ali doando as energias dele, né? Ou sendo um canal, muitas vezes, e a pessoa que está recebendo. Se você não entrar em sintonia com o médico, já era. Esquece. É a mesma coisa que você ir, por exemplo, no médico, e aí quando o médico começa a te aconselhar as coisas, você pega e tapa os ouvidos e não escuta nada que o médico fala. Uhum. Então não adianta, você, se não tiver receptivo para as coisas, nada vai funcionar. Verdade. E ainda sai dizendo que não vai comprar remédio nenhum, que aquele não funciona. Foi fazer o que no médico, pô? Você foi fazer o que lá, né, Eu conheço gente assim, que sai do médico e pega, eu vou comprar nada disso aqui, pô, isso aqui não funciona. Então por que você foi no médico, pô? O que você foi fazer lá, né? Tem gente que acha que conhece mais medicina que o médico, né? O próprio médico, né? Mas acontece. A história da fé sem ciência é loucura, né? Que muita gente faz isso. Tem uma fé danada. Deus vai me curar. Tá certo. De novo, bate naquela mesma tecla, né? Se você tem o remédio é porque Deus permitiu, né? Então ele é útil, ele é necessário. E a ciência sem fé é radicalismo, né? Tanto que, olha, quando eu era criança, eu não me lembro bem, mas eu tinha acho que uns 8 anos, 8, 9 anos, quando minha mãe começou a frequentar o centro aqui em São José, e aí ela me levava, né, para tomar passe. Foi a primeira vez que eu tive contato na minha vida com um centro espírita. Uhum. E é até um centro que não era da Aliança, é um centro ligado à federação. Só não estou me recordando agora o nome do centro. Mas quando eles distribuíam o cartãozinho do passe, muitas vezes eu ficava na recepção lá, né? Ajudando também. Eu tomava passe, mas ficava lá na recepção ajudando a furar os cartãozinhos dos assistidos. No cartãozinho vinha escrito: o passe não dispensa tratamento médico. É isso aí. Então, era muito claro que, assim, passe é uma coisa espiritual, a medicina é para o corpo material. Não vamos confundir as coisas, não vamos virar uma seita fanática, acha que tudo vem de Deus. Né? A ciência existe para isso. Se a ciência não existisse, né? Quer dizer, se Deus não permitisse, a ciência não existiria, a medicina não existiria. Então a gente não pode ser fanático religioso. A fé sem a ciência é fanatismo, né? Sim. Tenha fé que você vai ser curado. Tenha fé, tenha fé. E aí você viu aí uma porção de gente aí morrendo de Covid porque achou que a vacina era veneno, que a vacina tinha chip, que não sei o que era coisa do diabo, e muitos aí não tomaram vacina achando que Deus ia salvar, e muitos aí morreram. Pastor, inclusive, viu? Pastor, inclusive, morreu de Covid, porque se recusou a tomar vacina. É o fim da picada. Aquele cara, aquele Marcelo Rezende, que fazia aquele programa sensacionalista lá, ele morreu por causa disso. Ele abreviou a morte dele. Porque ele estava fazendo um tratamento, aí um pastor disse que ele não precisava nada daquilo, era só ter fé. Aí ele falou, tá bom, ficou em casa, não durou um mês, pô. Tá a história da fé sem a ciência, fanatismo, né? Tenho fé que eu vou ficar curado. É complicado. Aí veio a quarta questão. Marcelo, em uma das suas encarnações, abusou das paixões e da autoridade.
Pois é. Após a morte, foi aprisionado por espíritos vingativos. Em plena sombra da consciência, rogou, chorou e penitenciou-se por anos. Por mais que suplicasse e houvesse elementos intercessórios, demorou muito a sua libertação. Por quê? Tem uma historinha aqui, né, que ele fala, né? O assistente, preparando meu raciocínio, informou: o certo não precisarei de esclarecer que Marcelo se entretém com os pais. Possui outros irmãos que ainda não se afinam com a sagrada missão do casal. Ele, porém, é portador de sentimentos elevados, generosos, tem, como quase todos nós, um pretérito intensamente vivido nas paixões e excessos de autoridade, exerceu outrora enorme poder de que não soube usar em sentido construtivo. Senhor de vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais, de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. Portador de vários títulos honoríficos, muitas vezes o esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos, impôs-se pelo absolutismo e intensificou a lavra de espinhos que os dilacerariam mais tarde. Quer continuar, ou não? Chegada a colheita de abominável, é abominável essa. Isso, essa messe aí seria um. Eu vi no dicionário, mas agora esqueci. Chegada a colheita da abominável. Confesso que eu não vi, não. Seria Seara, alguma coisa assim. Experimentou sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas o esperavam no além do sepulcro e arremeteram contra ele. Entretanto, se errou glamorosamente, Marcelo, em muitas ocasiões deixou de ser bom e formou dedicações. Desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno de seu nome. Tais devotamentos, contudo, houveram que aguardar oportunidade por auxiliá-lo. Os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Retiveram-no longo tempo nas regiões inferiores, saciaram velhos propósitos de vingança, torturaram-lhe a organização perispiritual. Não sei se acaba aí, senhor. Marcelo, em plena sombra de consciência, negou, chorou e penitenciou-se vastos anos. Por mais que suplicasse, por muito que insistissem os elementos intercessores, a ansiada libertação demorou muitíssimo. Porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo trazia consciência fustigada de remorsos cruéis. Os desequilíbrios perispíriticos flamejaram-no assim, logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando-se anos a fio. Ou seja, ele... Então, essa aí é a resposta, né? O remorso, o que atrasou tanto que é a perguntinha lá, né? Atrasou tanto a libertação dele, né? Era o remorso. Ele ficou preso a isso, né? Isso. A consciência, de novo, né? Então, a consciência era o próprio algoz dele, né? E esses obsessores, né? Que ficaram no pé dele lá, assim que ele atravessou o pórtico da morte. Ele fala, o nosso amigo trazia a consciência fustigada, quer dizer, bombardeada, né? Extremamente castigada, né, de remorsos cruéis. Os desequilíbrios perispíriticos flagelaram. Não tem por onde escapar, é a lei, né, cara? É a lei. Logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando-se anos a fio. Nossa Senhora. Mais um caso aqui de pessoa que abusa do poder que tem, né? E depois, quando desencarna, né, o inevitável acontece,
a pessoa reencontra seus antigos adversários, né? E aí descobre que a morte não existe, e aí a pessoa percebe, né, o erro que cometeu. E aí ele coloca aqui, né, que o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. Isso aí. Então era algo que o ligava a essas pessoas, né? Então não conseguia desligar. É que nem a usina nuclear. Nuclear você não desliga. Você ligou ali o combustível nuclear ali, ele vai queimar e não tem como, não tem chavinha ali que desliga. Né? Que foi o caso lá do Japão uns anos atrás aí, não tinha como desligar. Né? Tem que concretar com Chernobyl, né, também. Tem que virar um mausoléu. Já era. E aí, enquanto ele mantinha esse sentimento de remorso de tudo que ele fez, ele mantinha essa ligação, né, com esses adversários, não conseguiam socorrê-lo, né, porque não tem como. Se você não abre uma porta, né, uma janela para você ser socorrido, você não pode, mesmo que você queira ir lá ajudar, você não tem condições, porque precisa primeiro o próprio devedor, né, lançar a corda, né, baixar a ponte, fazer alguma coisa para deixar os protetores, os trabalhadores do plano espiritual ir lá e socorrer você de alguma forma, né? Então, enquanto você mantém essa ligação com os adversários sem abrir uma brecha, fica esse negócio. Então ele ficou anos e anos, pelo que dá a entender aqui, anos e anos, sem ter condições de ser socorrido. Sim. No fundo ele sabia que os outros tinham razão, né? Essa conexão dele, a consciência entra aí, né? Por tudo que ele tinha feito para todo mundo, no fundo ele sabia que eles tinham razão. E aí isso deixava ele ligado, né? Como é que eu vou resolver isso? Pô? Ele não podia resolver, tinha que ter ajuda. Mas o remorso virou uma barreira, né, na verdade. Porque o remorso, o que é? É você ter a consciência que você errou, e aí você se autoflagelar por causa disso. Uhum. Você errou e não tem como reparar, né? A semeadura que ele fez lá foi terrível, né? Tá colhendo. Sim. Tá colhendo agora, né? Até você conseguir uma brecha para desligar isso aí, como o Claudio falou, é complicado, né? Sem ajuda, na realidade ele... Não, você não consegue nem ajuda, né? Você não consegue nem ajuda. Você não consegue nem ajuda. Acho que alguém tem que rezar por você aqui, para você poder despertar desse pesadelo, vai. Sim, sem uma ajuda, eu acho que é difícil, realmente, você conseguir algum tipo de... Sem uma oração, pelo menos, aí para te ajudar. A gente viu em anteriores aí que muitas vezes a intercessão é por oração de pessoas queridas que você tem, né? Uhum. E aí a oração ajuda bem, então... Porque é uma situação terrível, né? O lado de lá, que está cheio de razão por tudo que sofreu, não vai mudar. Os espíritos que atuam dessa forma, porque eles estão muito pouco evoluídos ainda, né? Porque se eles fossem mais evoluídos, eles dariam uma trégua, né? Sim. Justamente. De novo, vê com quem você mexe. Essa é verdade. Cuidado. Essa é verdade. Por isso que você ficar criando inimigo à toa é um péssimo negócio. Sim. Aí. É isso aí. E aí eles porque aqui fala, os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente. Era uma quadrilha. Uma coisa devia estar feia pro lado dele. É o pessoal do PT que estava. Maldade. Até porque os espíritos evoluídos, você não consegue se tornar inimigo deles. É difícil. Você vai ficar inimigo de Chico Xavier? Né? Não tem como. Valdo Franco. Não, você até pode ser inimigo dele, ele não vai ser inimigo. Não, chega lá, ele... você veio, prazer, ainda bem, seja bem-vindo.
A reciprocidade não vai existir, né? Você pode odiar ele, mas ele nunca vai te odiar. Sim, então, sim. A velha história, né? Quando um não quer, dois não brigam. Velha história. E aí vem a quinta. Esse Messi aí, só um minutinho, esse Messi aí, o Leonel, ele diz que é uma seara pronta para a ceifa, ou seja, isso, coisa que está pronta para ser colhido, né? Então o cara estava com uma abominável colheita ali. Tem abominável colheita, exatamente. É chegada à colheita de abominável, né? Experimentou sofrimentos atrozes, inúmeras vítimas se esperavam além do sepulcro, e arremeteram contra ele. É porque ele estava lá. Ele deveria ter devia ter condenado à morte muitos, e aí esses aí ficaram ali de prontidão, esperando o dia que ele iria, né, bater com as botas. E aí, quando bateu com as botas, foram lá e grudaram ele, né? Aí ele viu o comitê de recepção que ele ia ter, e aí bateu o remorso, né? Fizeram até uma festinha para receber ele. Aquela música lá do Tu vens, tá chegando. Aí a quinta questão, né? Se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. Comente. Logo em seguida aí tem um parágrafo, feito breve intervalo, acrescentei curioso. Quer dizer, então, o fenômeno da epileptoide, né? Ele estava dizendo que, por isso, ele tinha os ataques epiléticos, não é isso? Sim. Aí ele vai explicar, o mentor, como é que é o nome dele? Eu esqueço. Calderaro vai explicar lá para o André Luiz, né? Muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo, foi o que o Cláudio falou, como sejas que procedem de golpes na cabeça, elucidou o assistente, cortando minha observação reticenciosa. Geralmente é a enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. Longe vai o tempo em que a vazão admitia o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores. Céu e inferno, em essência, são estados conscienciais. E se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário. Ante a realidade, portanto, somos compelidos a concluir que, se existem múltiplas enfermidades para a desarmonia do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. São as doenças do espírito, né? Tem a do corpo e a do espírito. São, pelo que eu entendi aqui, são proporcionais, né? Se existem múltiplas enfermidades para a desarmonia do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. Então Sim. Pau a pau, né? Tá aí. O instrutor fez pausa curta, apontou para o rapaz e continuou. Mas, regressando às informações a respeito de Marcelo, cabe-me dizer que, pouco a pouco, esgotou ele as substâncias mais pesadas do fundo cálice das provas. Olha o linguajar, hein? Substâncias mais pesadas do fundo cálice de provas. Longos anos de desequilíbrio em que as vítimas tornadas em algozes o abalaram com tremendas convulsões, através de choques e padecimentos inenarráveis. Clarearam-lhe os horizontes internos, tendo nosso irmão, afinal, logrado entender-se com prestimoso e sábio orientador espiritual a quem se liga desde remoto passado. E por aí vai, né? Foi socorrido, amparado. Aí ele conseguiu realmente começar a se livrar disso, né? Ele reencarna, né? Tem uma oportunidade de reencarnar. E aí, aos poucos, ele vai começando a, tipo assim, como se fosse essa ligação, né, que ele tinha com esse passado, vai começando a se amenizar. E aí ele vai começando a amenizar também essas convulsões, né?
Mas o que ele coloca aqui no início, ele coloca assim, muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo, como sejam as que procedem de golpes na cabeça. Geralmente é a enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. Então, aqui o que ele coloca é assim, epilepsia, no geral, é um problema psíquico, é da alma, não é problema físico. Não é um cérebro defeituoso, não é isso. O cérebro, ele está perfeito. O problema é o espírito que está ali. Ele é que transmite, vamos dizer assim, as conexões elétricas meio destrambelhadas, para usar, né, o termo anterior aqui, e aí isso reflete no corpo físico. Aí o corpo físico dá aquelas convulsões, mas a origem não é material, a origem é espiritual, que ele coloca aqui. É verdade. A gente lembra de uma frase que a nossa mãe sempre falou pra gente também, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. O corpo padece, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Sabe as palavras. Essa frase é antiga. Resumiu tudo aí, ó. Sim, sim. Aí ele fala, suplicou a reencarnação, prometeu aceitar compromissos de concurso espiritual na crosta, a fim de resgatar enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora, e conseguiu a dádiva, apoiado por abnegado mentor que estima de muitos séculos. Tornou a esfera carnal e reiniciou o aprendizado. Ultimamente renasceu estreitando em braços carinhosos, aos quais se sente vinculado no curso de várias existências vividas em comum. Agora, sinceramente, aproveitando as bênçãos recebidas desde os mais tenros anos, preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais. Caracteriza-se desde menino pela bondade, obediência, docilidade e ternura naturais. Passou a infância tranquila, embora continuamente espreitado por antigos perseguidores invisíveis. Não se achava a eles atraído, em virtude do serviço regenerador a que se submetera, mas ao topar com alguns adversários nos minutos de parcial desprendimento, propiciado pelo sono físico, sofria amargamente com as recordações. De novo está explicado aí, né? O que ele... Aqui é engraçado, né? Ele fala assim, caracteriza-se desde menino pela bondade e obediência, docilidade e ternura naturais. Quer dizer, da encarnação anterior para agora, ele praticamente mudou da água para o vinho, né? Mudou da água para o vinho, exatamente. Passou a infância tranquila. E aqui eu acho interessante quando ele fala, não se achava a eles atraído, ou seja, ele estava com uma espécie de proteção, né? Ele estava numa... De uma certa forma, não havia se diz, um incômodo constante a ele, né? Aqueles perseguidores invisíveis. Vamos dizer assim que durante a infância ele teve uma trégua. Uma trégua, Mas se ele topava com um dos adversários nos minutos de parcial desprendimento, ou seja, abriu a guarda, meu amigo. Que coisa, né? Caramba. Propiciado pelo sono físico, sofria amargamente com as recordações. Aqui ele dá todo um histórico, né? Então ele reencarna e reiniciou o aprendizado, ou seja, então ele obtém, né, a oportunidade de reencarnar e poder refazer. Então a gente vê muitas vezes as pessoas com uma doença gravíssima de saúde e a gente vê, nossa, uma pessoa tão boa, né, tão boazinha, só faz o bem para os outros. Alguma relação do passado tem. Tem. O que a gente não sabe, porque não é uma receita de bolo. Cada um é um... Né? Cada um no seu quadrado. Então, cada macaco no seu caso é um caso. Novamente, você não sabe do todo, né? É verdade. Esse cara chicoteou Jesus, né? Que ele estava com a cruz nas costas. Porra, vai saber, né? É o exemplo mais claro que eu vejo. Foi ele que fez a cruz, ele era o carpinteiro. Agora segura a onda, né? O mais claro que eu vejo isso aí, eu já comentei isso aqui, o primo da minha esposa tem um filho, o cara tem uma cabeça boa, o cara escreve, fez faculdade, tudo, escreve livro, etc. O cara tá numa cadeira de rodas, até
atrofia muscular, que vem parando a musculatura de baixo. Sim, toda ela, né? Eu não sei como é que chama. Chama ela espasmo lateral, não sei lá de quê. Isso, vai paralisando a musculatura e tal. Hoje ele está ele está acho que com 20 e poucos anos, 26, 25, 26 anos por aí, está Você encontra com ele, ele está numa cadeira de roda e um balão de oxigênio do lado, cara. Mas o cara assim, você vai fazer o quê? Cai exatamente dentro desse quadro aí que a gente está se referindo. Então, o cara de uma cabeça muito boa. Então, aquele físico inglês. Steve Hawkins, né? Ele tinha ela. Formado, etc. Mas de um cérebro, né? São vários. Chama esclerose lateral amiotrófica. Isso. Ela vai destruindo toda a parte nervosa das pessoas. E ela vai destruindo, inclusive, a medula. Isso que é o mais triste. Onde você tem toda a conexão com o corpo, né? Então você vai perdendo todas as conexões. Você vai... Cara, é terrível. Eu tenho uma sobrinha que tem isso. E ela já sofre com isso há mais de 20 anos. Nossa. E você vai perdendo tudo. No final você tem que usar fralda, você já não fala. É terrível. Terrível. E não tem cura, não tem medicamento. A única coisa que eles fazem é quando você tem crise, que existem crises. Você, quando entra em crise, você tem convulsões. Eles aplicam esse negócio que faz a pessoa inchar, como é que chama? Que ainda é muito usado para alergias, etc. Daqui a pouco eu lembro o nome. Corticoide, né? Cortisona. Eles aplicam cortisona porque a cortisona consegue dar uma travada na crise, mas só isso. E cada vez que você tem uma crise, você destrói mais alguma coisa, você perde mais alguma coisa. Então vai se saber, né, cara, a história disso tudo aí, né? O porquê disso. Mas o Ruizinho, o primo da minha mulher, nossa, já sofreu também pra caramba com isso. Já rodou o mundo aí atrás de informação, mas... Não existe. Tem muitos tratamentos experimentais. E no caso do meu cunhado, por exemplo, que é meu sobrinho, o marido dela, ele é médico e ele nunca admitiu nenhum tratamento experimental para ela. Nunca. Ele acha que seria a pessoa tá passando por cobaia, né? É a cabeça dele, né? A maneira dele pensar. Mas eu conheço também uma senhora de Campinas que ela tinha esclerose múltipla, ela usou um remédio experimental da Unicamp e ela conseguiu praticamente recuperar alguns movimentos. Porque isso depende de um organismo ou de outro, né? Ela ficou com uma pequena distrofia no braço direito, ela não tem muita força no braço direito, mas a situação que ela vivia antes em cadeira de rodas, ela conseguiu reverter esse medicamento. Mas é aquela história, né? A gente não sabe quais são os efeitos colaterais, né? Que são coisas totalmente novas, né? São coisas que não tem... A pessoa tem que assinar um termo de responsabilidade. Isso. E aí chega num ponto que você não tem mais discernimento para isso. Alguém tem que assinar. E se ninguém assinar, aí... Então aqui a gente vê assim... O menino era muito bonzinho, muito obediente, né? Muito dócil, muita ternura. Era um coroinha, ele era coroinha. Né? E você vê acontecendo tudo isso por quê? Porque por causa do passado que ele teve. Né? Nesse caso aqui, esse passado aqui. O caso de cada um, outras pessoas que têm, né, os familiares que vocês citaram aí, tudo. O caso pode ser totalmente diferente, né? Mas alguma finalidade aquilo ali tem algum fundamento por trás que a gente não sabe o que é, mas tem. É inevitável, a gente remete aquele menino lá do Rio que foi arrastado do carro, né? E depois ele voltou lá e deixou uma mensagem que ele fazia aquilo no passado. Ele era o cara que ficava na biga lá arrastando os infelizes lá até soltar os pedaços. Caramba! Então ele reencarnou, né? Hoje, na verdade, depois que estudaram a mensagem, não se tem certeza se realmente a mensagem é a verdadeira. Entendi. Mas... faz sentido, né? Não sei se... Faz algum sentido, porque alguma assim, algum fundamento do passado deve ter para ter acontecido aquilo. Não foi por acaso. Não tem sentido. Se você analisar, esquece religião, esquece tudo. Não tem sentido uma criança sofrer tanto, por quê?
Se você olhar para o lado da criança, né? Nossa, uma criança inocente brinca com os colegas, nunca fez mal a ninguém. Aqui, nessa vida. Isso. Se você levar para esse lado da doutrina, explica perfeitamente. Mas se você esquecer tudo, você não encontra explicação. Qual a explicação que você tem para uma criança sofrer de câncer? Sim. Coitada da criança, começou a viver, já está amarrada numa cama de hospital, lá com a cabeça pelada, tomando injeção de noite. Para que tanto sofrimento para uma criança, pô? Mas a única explicação é essa nossa consciência do espírita mesmo, dessa necessidade, muitas vezes, do espírito passar por essas provas, né? E a Tiana me falou uma coisa... Expiações, na verdade. Isso. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Não sei se o Cláudio deve concordar. Às vezes não é nem você resgatando, aquela criança resgatando. Às vezes a família precisa se unir em torno daquela criança. E o sofrimento une a família, leva ela a ser mais religião, a ter mais conexão com Deus, por causa daquele evento ali. Eu nunca tinha visto isso dessa forma. Sim, eu acho que tudo tem a sua razão de ser, né? Então, embora a gente não entenda dessa forma, mas os reflexos e o desdobramento dessas situações como um todo leva para um lugar melhor, vamos dizer, né? É a velha história, né? No fim tudo dá certo, né? Não deu certo é porque não chegou no fim ainda, né? É porque algumas situações elas não são uma provação para aquela pessoa ou uma expiação daquela pessoa. Muitas vezes aquele espírito de uma criança que pegou, né, que está com câncer e tudo mais, aquele espírito, ele tomou essa missão de passar por essa situação justamente por isso mesmo, para fazer com que a família se entenda, né? Então, numa situação de doença, é uma das situações mais comuns de união entre os familiares, né? É uma situação de doença que pode matar. Exatamente. Então, isso faz com que os familiares acabem esquecendo as suas rivalidades e acabam se unindo. Isso serve como um ponto de harmonia, né? Com certeza. E aí, de fato, no caso, pode não ser uma expiação daquela criança. Ela pediu para passar por essa situação para beneficiar os familiares. Pode acontecer também. Além disso. Ela foi o veículo, né? Foi o veículo. Eu me lembro que eu fiz essa pergunta, Tiana, porque há muitos anos atrás, também no Rio de Janeiro, uma menina de 2 anos, brincando no playground do prédio, levou um tiro na cabeça. Uma bala perdida. E morreu na hora. Ela levou o tiro e caiu morta. Aí eu falei para a Tiana, poxa, Tiana, qual a explicação? É um resgate? Aí que ela me disse, às vezes, Alexandre, não é. É para chamar a atenção da família. Ele veio com essa missão. Ela une a família com a morte dela. Ela sacrifica o espírito, né? Pediu isso. Acho que é interessante. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Sim. Mas a gente está muito acostumado a pensar que o que acontece é por causa do passado, que a gente está passando por uma expiação de erro do passado. Nem sempre. Às vezes é uma situação que você pediu, na verdade, para beneficiar terceiros. Entendi. Também acontece. Pode acontecer. Então, mas é justamente isso. Mas digo assim, para a maioria das pessoas entenderem isso, ter esse tipo de visão, esse tipo de posicionamento e com isso aliviar as opiniões, né, e ter um entendimento um pouco mais amplo, é difícil. É complicado, porque as pessoas têm conceitos que já trazem, que muitas vezes não mudam, e que ficam sofrendo em função disso, entendeu? Putz. Só que eu lembrei outro dia, eu vi uma mãe reclamando, foi um assassinato semana passada, o filho levou um tiro de fuzil nas costas. E o menino era uma criança, um rapaz excepcional, era um PNE, um portador de necessidades especiais, PNE. E a mãe, na porta do cemitério, após o enterro, ela só falava o seguinte: a única coisa que eu quero é justiça. Aí me ocorreu na cabeça, na hora que ela falou, a justiça está sendo feita. Ela não está percebendo que já foi feita. Né? Ela está pedindo uma justiça que já foi feita. Ela está querendo a justiça dos homens, né, no caso, para ela. Né? Sim. Mas aquilo ali tem um motivo, né? Não foi de graça. Que o filho dela levou um tiro de fuzil nas costas, sendo uma pessoa
excepcional, assim. E ele era uma pessoa especial e muito bondosa, de novo, né? Era uma pessoa que ajudava todo mundo na medida do possível. Enfim, não merecia morrer dessa forma. E ela dizia, eu só quero justiça. Aí eu fiquei pensando, a justiça já foi feita. Alguém fala isso para você? Se você chega para essa mãe e falar isso, você vai ser linchado. Execrado, crucificado, de cabeça para baixo, né? Mas, assim, é lógico que a justiça humana vai ter que agir, porque alguém atirou, matou a pessoa, vai ter que agir. Agora, aquele negócio, na verdade, não existe injustiça no mundo, porque está todo mundo colhendo aquilo que plantou no passado. Né? Então, alguma razão tem para esse rapaz, né, ter acontecido isso. Alguma razão tem. Agora, injustiça em termos, né, do universo que nos cerca, na verdade, não existe. A gente está sempre passando... A Tiana que me ensinou isso também, que eu falava para ela, Tiana, a coisa que eu mais detesto nesse mundo é injustiça. Ela falou, quem falou que tem injustiça nesse mundo? Eu falei, não, agora você vai me explicar. Agora você vai me explicar. Aí ela explicou, pô. Isso tá certo. Aí a gente lembra de outra frase que também os pais sempre falaram pra gente, né? Deus escreve certo por linha torta. Exatamente. Tá aí. Tá se fechando. A gente vai juntando os pontos aí. Aquela frase que você falou, Leonel, se tudo termina bem e alguma coisa não vai mal, é porque não chegou no final. Isso. Se não deu certo ainda, no final tudo dá certo. Mas não deu certo, porque não chegou no fim. Mas quando que é o final? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Deixa né? Aí vem a sexta, né? Marcelo, ao consolidar a posse do patrimônio físico, o que se dá após os 14 anos de idade, com a organização espiritual plenamente identificada com o corpo físico, passou a rememorar os fenômenos vividos e surgiram as chamadas convulsões epiléticas. Como Marcelo consegue o equilíbrio? Para completar o estudo, leia a questão 909 do Livro dos Espíritos. Muito bem. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Hein? Aí respondem eles, né? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, não dá um chute na canela. O que lhe falta é vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Isso é a questão 909, né? Que vergonha. É a 909, né? E a resposta da pergunta 6 está logo em seguida do que a gente estava lendo aí. Isso. Contudo, logo que se consolidou na posse de patrimônio físico ultrapassados os 14 anos de idade, Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificado com o invólucro fisiológico, passou a rememorar os fenômenos vividos e sugerir-lhe as chamadas convulsões epilépticas com certa intensidade. O rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários, refugiando-se na resistência dos princípios nobres, isto é, na região mais alta da personalidade, pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Limitou desta forma a desarmonia neuropsíquica e reduziu a disfunção celular, reorganizando o próprio equilíbrio dia a dia, mobilizando as armas da vontade. Nesse esforço, dentro do qual fez extremamente simpático, recebeu vultosa colaboração de nossa esfera, aproveitando-se integralmente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo do bem, recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos o concurso e dispensando por
isso mesmo, a terapêutica dos hipnóticos ou dos choques, a qual, provocando estados anormais do organismo perispírito, quase sempre nada consegue senão deslocar os males sem os combater nas origens. O caso de Marcelo oferece, por isso, características valiosas, atendendo às sugestões daqueles que os beneficiam, adaptando-se às realidades, vencendo o médico de si mesmo, única forma em que o enfermo encontrará a própria cura. Foi aí, né? Até aí, né? A resposta é ali, né? O rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários, refugiando-se na residência dos princípios nobres, isto é, na região mais alta da personalidade, pelo hábito da oração, do entendimento fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Aquilo que a gente viu no começo, né? Ele estava estudando e fazendo bem. Uhum. Aqui ele faz uma referência a uma daquelas 3 partes que o cérebro se divide, né? Se lembra que a gente viu? Isso. Então, a parte anterior, que é passado, presente, passado. Então, vamos dizer, a região intermediária, que é o presente, e os lobos frontais, que é as aspirações mais elevadas. Então, o que a gente viu nos anteriores, né, nos casos anteriores, dos capítulos anteriores? As pessoas ficavam muito... O rapaz que matou o chefe lá, ele ficava só na parte intermediária, só no presente. Então, ele trabalhava, se matava de trabalhar para esquecer o passado, e também não pensava no futuro, não pensava em coisas mais elevadas, ele ficava só fixo no presente. Mas ele era induzido a isso, né? Eu lembro, né? Tinha um obsessor que fazia isso com ele, né? Ele tinha era o cara, né, que ele tinha matado, né? Então, obsidiava. Fazia questão de manter ele pensando ali naquilo o tempo todo. E aí, para ele fugir de relembrar o passado criminoso, ele se concentrou o pensamento só no presente. E o outro rapaz, que é o anterior, né, que é o paralítico lá, ele se concentrava muito na parte anterior do cérebro, então ele se concentrava muito na parte do passado, ele ficava preso ali no passado. Então isso era uma verdadeira tortura para ele, né? Aí ele aqui, né, o Marcelo, e o que ele passou a fazer? Ele passou a utilizar a parte dos lobos frontais, ou seja, ele começou a dar mais importância a questões espirituais, a procurar fazer as coisas, né, para os outros. Então ele se ligou mais nessa coisa de ascensão espiritual, mais essa coisa de as aspirações futuras, as coisas que o elevavam, que o ligavam mais ao plano espiritual. Então aí ele começou a trabalhar de uma forma inteligente, né, com seus pensamentos, né? Ele passou a exercer essa vontade, né? De novo a vontade aí, né? A vontade de agir dessa forma. Dispensando, inclusive, ele fala, dispensando, inclusive, os hipnóticos e os choques, né? Sim. Chegou num estágio tão interessante de domínio disso aí que... Porque aqui ele fala, né? Aproveitando-a integralmente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo do bem, né, recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas. E aí no finalzinho ele coloca, ele vencendo o médico de si mesmo. Isso. A única forma em que o enfermo encontrará a própria cura. Então ele tomou consciência das coisas erradas que ele fez, e aí ele passou a reconstruir, né, essas pontes, né, com a lei divina, e aí ele passou, né, a utilizar essa parte dos lobos frontais que o ligava mais aí ao plano espiritual, e eles nessa situação conseguiam ajudá-lo melhor, né?
Inclusive, antes de entrar nessa fase que você leu, tem uma frase que eu acho importante, que ele diz: atendendo sugestões daqueles que beneficiam. Então ele foi orientado, na verdade, né? Orientado, faça isso, né? Atendendo as sugestões daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, vencendo. Mas, de novo, aquilo que o Cláudio mencionou, se você não tem vontade, se você não está aberto a receber esse tipo de orientação, de nada adianta. Né? Sim. Por mais que falassem para ele, você tem que agir dessa forma, se ele ficasse resistindo a isso. Agora, se a pergunta 909 é uma vergonha para a gente, né? Esforço muito insignificante. O que lhes falta é a vontade, de novo, é a vontade. Deixa eu até compartilhar. Eu abri o Livro dos Espíritos aqui, vou até compartilhar aí com vocês. Estão vendo aí? Estamos. Então, a questão 909, ele pergunta: o homem, pelos seus esforços, sempre pode vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Socorro. São poucos os que entre vocês fazem esforços. São poucos os que esforçam, né? Aí você vê como é que realmente a gente mergulha muito na matéria e esquece, né, dos compromissos que a gente veio fazer aqui. Aquele negócio, a gente não adquirindo mais dívida já tá bom. Nossa Senhora. Outro dia eu vi um cara respondendo numa entrevista, eu não me lembro onde foi, acho que eu li. Aí perguntaram: você tem medo da morte? Ele falou assim: que morte? Eu não tenho medo de nada, porque ele era espírita. Porque as coisas materiais não me atraem mais de jeito nenhum. Eu uso aquilo que é necessário. Então, se eu estiver aqui ou estiver lá, para mim tanto faz. Eu fiquei pensando, que evolução, cara. Evolução do cara, pô. Eu não tenho medo. No dia que quiser que eu vá, eu vou. Não tem problema nenhum, pô. Chegou a hora, vamos embora. Vamos em frente. Eu estou preparadíssimo, o cara ainda falou assim. Eu acho que assim, a gente tem que ir aprendendo a se desapegar mesmo das coisas, porque a gente sabe que a morte é inevitável. Então você vai ficar preso aqui a coisas materiais, para quê? Você vai sofrer lá do outro lado, porque você vai perder o corpo. Você vai perder seu corpo físico, vai apodrecer, você não vai ter mais dinheiro, você não vai poder mais ter sua casa. Não adianta se apegar às coisas, a gente tem que ir aprendendo a ser desapegado. Caixão não tem gaveta. Não tem gaveta. Mudança não acompanha. Mudança não acompanha velório, né? Vai ficar tudo aí, amigão. Desapegar das coisas e das pessoas, que eu acho que é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Das pessoas. As coisas, as pessoas são... aquela ligação emocional é muito difícil de quebrar, né? No dia que você conseguir entender que nada aqui é seu, nada é seu, nada te pertence, aí você vai estar num estágio. Você está começando a ficar bom. Está começando a ficar bom. Está começando a enxergar o degrau lá, o binóculo assim, achei! Só por Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Sétima, qual a reação no campo orgânico, físico, em especial o cérebro de Marcelo, com a simples reaproximação dos inimigos de outra época? Essa sétima aí está lá, mas na outra página, não? Sim. Lá embaixo. Tem uma historinha ela, né? Tem uma historinha aqui. Né? Sim. Ele acho que ele dormiu, né? Aí ele se desprende do corpo físico, encontra com eles, né? Com o Calderaro, com tudo mais. E aí, quando ele percebe a chegada, né, dos antigos inimigos, ele coloca que Marcelo empalideceu, levou a destra ao peito, regalou os olhos desmesuradamente. Aí, um pouquinho mais para frente, assim, correu desabalado, retornando ao corpo. Então, quando ele percebe a presença dos ex-inimigos, ele corre de volta para o corpo físico. Exatamente. Como se fosse
um refúgio para ele, né? Reparei que as ideias lhe embaralhavam no cérebro perispiritual. Olha. Sim. Coloca assim que Calderaro coloca assim: a simples reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais. Sim. Então é como se ele se desequilibrasse mentalmente quando ele via os antigos inimigos. Aí aprontou muito, hein? Os espíritos erradios bateram em retirada e tornamos ao interior doméstico, onde encontramos o jovem tomado de contorções. Abracei como se fosse um filho querido. O ataque animou sem cessar de todo. Ergueu os olhos para o orientador em muda interrogação. Por que tal distúrbio? A câmara de Marcelo parecia isolada. Permanecia, né? Permanecia isolada quanto ao contato direto com as entidades inferiores. Permanecíamos os três em palestra edificante. Por que motivo as perturbações se manifestaram sem salutar a atmosfera de santificantes pensamentos? O instrutor contemplou o bondoso e recomendou: observe o campo orgânico. Examinando particularmente o cérebro, notei que a luz habitual dos centros endócrinos empalidecera, persistindo somente a epífise a emitir raios anormais. No encéfalo, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células do córtex. Os vários centros motores, inclusive da memória e da fala, jaziam desordenados, inânimes. O que significa inânimes? Seria não muito animados, né? Desanimados. Inânimos, sem animação. Sem animação. Esses raios anormais penetravam a camada mais profunda do cérebro, procurando as vias de equilíbrio destrambelhando a tensão muscular. Determinavam estranhas transformações nos neurônios e emergiam do sistema nervoso cinzento, anulando as atividades das fibras. Via-se totalmente inibido o delicado aparelho encefálico. As zonas motoras, açoitadas pelas faíscas mentais, perdiam a ordem, a disciplina e a autonomia. Por fim, o sedento, cedendo vazias de energia. Baldas são vazias, né? De energia. Enquanto isso, Marcelo, o espírito, contorcia-se de agonia, justaposto ao Marcelo forma, encarcerado na inconsciência orgânica, presa de convulsões que me confrangiam a alma. Tá aí a explicação dos ataques epiléticos. Né? Quando ele via lá os inimigos, era um input na cabeça dele, né? Era o start do processo. Era o start. Aí toda essa convulsão, na verdade, uma convulsão psíquica que ele sentia, refletia-se todo no corpo físico, porque isso passava para o perispírito ligado ao corpo físico, o corpo físico, vamos dizer assim, era a ponta lá que vamos dizer assim, dava o efeito físico naquilo que era psíquico dele, né? E aí acontecia toda essa convulsão dele.
Aí ele faz mais para frente aqui ele faz referência ao tal de reflexos condicionados de Pavlov, que foi um estudo científico, né, que os reflexos poderiam ser condicionados a uma certa constância. Aí ele vai falando, vai explicando, né, que o motivo. Que ele desarranjou os centros perispirituais, enfermando-os para muito tempo. Então, toda esse período que ele passou desencarnado, tendo todo esse desequilíbrio por muitos e muitos e muitos anos, então ele desarranjou todo esse equilíbrio perispiritual que depois se reflete agora no corpo físico dele. Aí, um pouco mais para frente ele fala: contudo, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. A gente viu, aqui ele coloca assim, como se o perispírito fosse a origem do desequilíbrio. Na verdade, a origem do desequilíbrio é mental. O perispírito ele é um reflexo do que vai na mente. Então aí automaticamente passa para o corpo físico esse desequilíbrio que ele tinha. O próprio perispírito também é afetado, né? Afinal de contas ele é matéria, né? Sim. O desequilíbrio mental dele se reflete no perispírito, que por sua vez se reflete no corpo físico. Aí um pouco mais para frente ele fala: ao se reaproximar de velhos desafetos, o rapaz, que ainda não consolidou o equilíbrio integral, sujeita-se aos violentos choques psíquicos, com o que as emoções se lhe desvairam, afastando-se da necessária harmonia. A mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos, assume condições excêntricas, dispersa as energias que lhes são peculiares em movimentos desordenados. Passam então essas energias a atritarem-se, a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual a da que lhe incidia o pensamento alucinado de suas vítimas. Então, quer dizer, o próprio pensamento meio desequilibrado das suas antigas vítimas, ele acaba absorvendo isso e isso reflete também na sua condição física, né? É verdade. Aí ele fala aqui na frente: essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, assenhoreiam-se dos centros corticais, se apoderam, né? Perturbam as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos. Temos, desta forma, o grande mal de sintomatologia aparatosa, determinando as convulsões nos quais o corpo físico, prostrado, vencido, mais se assemelha a uma embarcação repentinamente. A matroca é a deriva, né? Deriva, isso. E a aparatosa é grandiosa, né? Grandiosa. Aparato, veio de aparato, né? Aí nessa situação de desequilíbrio, ele é como um barco sem rumo, né? Um barco sem rumo, Então, quer dizer, apesar de todo o sofrimento dele durante anos e anos e anos e anos, ele ainda é afetado, né, pela presença dos inimigos lá que... Por isso que um pouco no início fala, né, que o fato dele se dedicar a um trabalho, ao estudo, isso trazia um pouco de equilíbrio para ele. Então isso era benéfico nesse sentido, que ele conseguia manter um certo equilíbrio utilizando os lobos frontais, que era a aspiração elevada. Então ele se concentrando nisso, ele conseguia um certo equilíbrio. Era só ele parar de estudar, parar de trabalhar, pronto, voltava tudo, porque aí ele passava o pensamento a se concentrar mais no presente e no passado. Aí voltava todo esse desequilíbrio. É terrível, ele vivia em constante estado de concentração, né? Qualquer bobeira que ele dava, qualquer desconcentração, ele era afetado. Sim.
É terrível. Aí vem a 8ª questão: milhões de pessoas irascíveis com o hábito de se encolerizarem facilmente viciam centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina. Comente com o grupo essa preciosa reflexão de Calderaro e, para ajudar no estudo, leia a questão 907 do Livro dos Espíritos. É bem interessante também essa aí. Bom, a questão 8, eu identifiquei aqui no parágrafo. Temos milhões de pessoas nervosas, né? Isso. O hábito de se encolarizar facilmente viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente, sem disciplina, convertendo-se em em portadores de pequeno mal. Uhum. Em dementes. Precoces. Em dementes precoces, em neurastêmicos de tipos diversos ou em doentes de aparência epiléticas que andam por aí, né, submetidas a hipoglicemia insulínica ou ao metrazol. É um remédio, né? Sim. Exatamente. Mas aqui ele fala, pouquinho antes do texto, você leu, temos milhões de pessoas irracíveis. De novo, as pessoas se irritam com facilidade, né? As irracíveis são essas. Sim. Então a gente estava falando de paciência. Minha paciência é assintomática. Você tem que se vigiar com relação a isso. É triste. Você, vivendo nesse mundo que a gente está vivendo, a gente não pode também aceitar, né? Dar amém para tudo que acontece, para tudo que a gente vê. Porque a gente não pode se desequilibrar por causa disso. Então, nessa vibe aí. E essa 907 é espetacular, que ele fala, ele toca nesse ponto aí, ó. Você vai colocar, Cláudio, pra gente? Sim. 907? É muito interessante essa pergunta aí, muito legal. O princípio das paixões ser natural. A 907 ele pergunta: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não, a paixão está no excesso acrescentado na vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. É o abuso que se faz delas que causa o mal. Novamente, né? Tudo em excesso faz mal, né? Tudo em excesso faz mal. Sim. Você pode associar essa resposta ao ciúme, por exemplo, né? Você sentir ciúme é normal dentro do que a gente é como ser humano, mas quando você extrapola isso só causa problema, né? A paixão que ele fala são os apaixonados, né? Que criam coisas, né? Por causa da paixão pela ciência, a paixão pelas descobertas. Se a gente for pensar, os grandes cientistas foram pessoas movidas pela paixão. Pela paixão, Então, eles realizaram grandes descobertas. Agora, algumas pessoas usam isso para coisas erradas, para coisas más. Então, para prejudicar os outros. Então, esse que é o problema. Os próprios navegadores portugueses, quando começaram a descobrir o mundo, eles eram apaixonados pelo que eles faziam, né? Sim. O Cabral lá, o Colombo, os caras eram apaixonados, era a vida deles aquilo ali. Então, e eles foram muito importantes na história. Então, essa pergunta 907 aí, aliás, o Livro dos Espíritos é fantástico. Então, E aí, quando ele fala da paixão aqui, né? A coisa assim, quando a gente se irrita muito facilmente, a gente está afetando o nosso organismo. Uhum. Então, a gente tem que aprender a controlar essa irritação para a gente não passar a prejudicar o nosso próprio organismo, né? Até porque se você anda muito irritadinho, você vai estar sendo obsediado e nem está sabendo, né? Sim. Reza mais um pouquinho. Você pode atrair coisa não muito legal. Do seu lado. Eu fiz essa pergunta pro Vitor ontem, um dos 52 sentimentos quando você recebe lá uma descarga, mediunidade, etc. É irritabilidade. Eu falei, vem cá, mas um espírito de luz não vai irritar o médium? Não vai. Mas você não recebe só coisa de luz. Então a irritabilidade está associada. Não quer dizer que é só isso, né? Mas
Se a gente lembrar um dos temas, acho que é o primeiro, se não me engano, é o primeiro tema da escola de aprendizes, a sua irritação não irá resolver problema algum. Falou e disse. Aí vem a 9ª questão, né? Comente a frase: o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. Para ajudar na compreensão, leia a questão 908 do Livro dos Espíritos. Pois é. É a grande fronteira. 908 completa 907. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Verdade. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Você vai colocar 900 Colocar aí a 908. A 908. Como podemos determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um cavalo, só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixam de poder governá-la, que dá em resultado um prejuízo qualquer para vocês mesmos ou para outros. Ou para outros. Aí tem um comentário do Kardec que ele fala: as paixões são como alavancas que aumentam 10 vezes mais as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas se ao invés de dirigi-las o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso, e até mesmo a força em que sua mão poderia fazer o bem se volta sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, uma vez que repousa sobre uma lei das condições providenciais de nossa existência. A paixão propriamente dita, conforme habitualmente se entende, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso torna-se mal quando tem, por consequência, um mal qualquer. Toda paixão que aproxima a pessoa da natureza primitiva a afasta de sua natureza espiritual. Todo sentimento que eleva a pessoa acima da natureza primitiva revela a predominância do espírito sobre a matéria e a aproxima da perfeição. Então, esse tema, na verdade, nem é muito novo, porque o próprio Platão já falava que o homem, ele era dividido em 3 partes, né? Então, uma delas era o espírito, a mente e os desejos, que seriam as paixões. Então, Platão já dizia que o certo, o ideal, é que o homem dirija os seus desejos pela sua mente. Então, a mente deve governar os desejos. E aí ele dizia que o errado era quando os desejos passavam a predominar sobre a mente. Então, isso na filosofia platônica, já há mais de 2000 anos atrás, já dizia isso, né? Então, o que está no Livro dos Espíritos não é nenhuma novidade. Aí a gente vê que realmente o ser humano ainda, depois de 2.500 anos da própria exposição que Platão fez a respeito, né, da razão e das paixões, o homem, infelizmente, ainda continua, muitas vezes, sendo governado pelas paixões, pelos desejos, e não pela mente, não pela razão. Verdade. Esse textozinho que ele fala, quando ele faz a pergunta 9, desejamos salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. Aí ele diz: o caráter altruísta que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos estará engrandecendo os celeiros de si mesmo, em plena eternidade. O homicida, esparzindo a morte e a sombra em sua cercania, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo.
Ao topar com irmãos nossos sob domínio de lesões perispíricas, consequências vivas de seus atos, exarados pela justiça universal, é indispensável para assisti-los com êxito, remontar a origem das perturbações que os molestam. Isso se fará não a golpes verbalísticos de psicanálise, os psicanalistas aí, mas socorrendo-os pela força da fraternidade e do amor, a fim de que logrem a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Isso aí é fantástico, esse texto. É um texto fantástico, né? Muito legal. Muito legal mesmo. É isso mesmo. Não é você falando, que muitas vezes, inclusive, você fala sem estar nem sentindo o que está falando, né? Você não está colocando vibração naquela palavra ali. Pô. Então, e as coisas não se resolvem através. O psicanalista não resolve tudo, né? Resumindo, é isso. Golpes verbalísticos é ótimo. Isso, esses golpes verbalísticos de psicanálise. Isso é realmente... Não resolve, né, essas fórmulas preparadas aí, se não houver uma dose de amor e envolvimento, né, se tiver o amor, eu acho que ajuda muito, né? Isso aí. E essa compreensão, o amor leva a compreensão. Tudo é quando você traz de dentro, é igual a oração, né? Você fica falando mecânica, Ave Maria, cheia de graça, você nem se ligar no que você está falando, sim, perdeu seu tempo. Resumindo, tem que vir de dentro para fora, tem que vir de dentro para fora. Não adianta o cara vir de fora para dentro com fórmulas e frases prontas para um cara que está com sofrimento interno, né? Eu acho difícil isso. Então, você penetrar dentro do âmago do espírito ali, se envolver e, através do amor, convencê-lo, é uma tarefa muito fácil, diga-se de passagem, né? Pelo menos para a gente, eu acho. Né? São poucas as pessoas que conseguem fazer isso. Mas realmente fica difícil, né? E você rezar falando, Senhor, tende misericórdia de mim. Se você fizer isso do fundo da sua alma, você fez uma oração fantástica. Sim. Você ficar, Pai Nosso, está no céu, santificado. Vamos rezar, Pai Nosso. Não existe. Só as palavras da boca para fora não resolve nada se você não mudar por dentro. Não tem. Reforma íntima, de novo, ela aí, ó. Tá, ela aí de novo. Rapaz, não adianta, estamos realmente fechando o cerco. Você vai cachorro correndo atrás do rabo ali, ó. Não, mas eu digo assim, nós estamos fechando o cerco do conhecimento, né? Assim, a gente vai procurar, a gente vai encontrando ligações, né? Com aquilo que a gente tem aprendido. Textos, né? Com os textos, com as histórias, com a própria doutrina, né? Ontem a Lídia citou isso lá no curso de médico. Tudo que o André Luiz fala leva você para tudo que você tem que fazer, pô. Você pega a coleção dele para ler, ele está te ensinando. Ensinando não, ele está te alertando, você tem que fazer isso. Isso. Para que a gente não faz. É essa. Mas as coisas são muito coerentes, né? Isso que eu acho legal no Espiritismo. Existe uma coerência muito grande, né? Que serve de exemplo para a vida e realmente, cara, não foge, cara. Não foge. Qualquer argumento que você use fora disso vai cair dentro da coerência da doutrina. Ela é coerente do começo ao fim, né? Muito coerente. Todos os capítulos desse livro ele podia escrever só plantou, colheu. Resumir é isso. Plantou, colheu. Plantio opcional, colheita obrigatória. Toma lá da cá. Bota isso na cabeça. É isso aí, rapaz. Muito legal, muito legal. E aí vem a nossa 10ª e última questão. Qual o remédio mais eficaz a Marcelo, já que tem a consciência acordada na espiritualidade superior? Tá mais para frente um pouquinho aí, quando ele começa a falar: acredito, meu benfeitor, que devo optar pelo uso de hipnóticos? Ele responde: não, os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental, quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispírita. Em teu caso, Marcelo, para a tua consciência que já acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores. Permanecendo na zona mais alta da personalidade, vencerás os desequilíbrios e os departamentos mais baixos. Competindo-te
Por isto mesmo, atacar a missão renovadora e sublime que te foi confiada no setor da própria iluminação e no bem do próximo. Confiá-la porque ele pediu também, né? Uhum. Os elementos medicamentosos podem exercer tutela despótica sobre o cosmo orgânico, quer dizer, como é que se diz? Temporária, né? É isso? Eu achei como defesa violenta. Despótica. Tá, despótica. Sempre que a mente não se dispõe a controlá-la recorrendo aos fatores educativos. Ele chegou num nível que o hipnótico já é água com açúcar, né? Ele já... ele tomar remédio simplesmente vai, vamos dizer assim, vai amortecer amenizar o problema, que ele tinha no corpo físico, mas não ia curar a origem do problema. Sim. O remédio é uma coisa que ele encontrou para se defender dos ataques que ele sofria lá, que causava aquele desconforto no cérebro, que vinha para o ataque epilético. Mas aí quando ele chegou nesse ponto, né, que ele se conscientizou que era isso, aí o remédio perde o sentido, né? Como você falou, né, ataca o efeito, ataca a causa, mas não ataca o efeito. Ataca o efeito, mas não ataca a causa. Exato, porque aqui o remédio que ele coloca mais eficaz consiste na fé positiva, isso, na autoconfiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores. Então é isso que era o remédio para atacar a causa. O remédio físico era só atacava a consequência dos espasmos ali, pronto. Passou o efeito do remédio, volta tudo do mesmo jeito, porque não atacou a causa do problema, né? É a máxima do Flamengo, no flamenguista, é outro patamar, né? O cara tem que ir para outro patamar, senão ele ficar só no remedinho ali, ele não vai... Mas ele demorou para chegar nesse ponto aí, né? E só chegou com ajuda também, né? Sim. Chegou quando ele resolveu se abrir quando ele conseguiu finalmente vencer o remorso, vamos dizer assim, né? E conseguiu escutar o que os orientadores estavam falando para ele. Sim. Bom, encerramos aí por hoje. Hoje vamos pro Guinness. Nossa, hoje foi, hein?